Graça e paz. Vamos abrir as vossas Bíblias em Gênesis 37, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vejam só, irmãos, a história de José nos revela como os descendentes de Jacó vieram a ser uma grande nação dentro do Egito. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Esta seção de Gênesis não somente nos prepara para a narrativa do êxodo do Egito, como também revela a fidelidade que José sempre teve para com Deus, e as muitas maneiras como Deus protegeu e dirigiu a sua vida para o bem das outras pessoas. Ressalta a verdade do que os justos podem sofrer no mundo mau e iníquo, mas que por fim triunfará primeiramente o propósito de Deus para a vida das pessoas. Vejam só, que interessante. José, ele era o filho de Jacó, na qual Jacó mais amava. Não que Jacó não amasse seus outros filhos, mas José, ele era uma pessoa, um filho diferenciado. Ele era tão diferenciado que Jacó mandou fazer uma túnica talar especial de várias cores para ele. Veja só, irmãos, quando você passa a adorar mais a um do que ao outro, o que acontece? A inveja, ela passa a predominar dentro da sua casa. Quando Jacó exclusivamente fez uma túnica especial somente para José, os seus outros irmãos com certeza ficaram todos com inveja dele. Por quê? Porque os seus irmãos viram que o seu pai estava dando mais zelo e mais atenção para ele. Outra coisa, José, ele era um menino, um jovem, na qual ele não segurava a sua própria língua. Quando ele via seus irmãos fazendo algo de errado, ele chegava e corria e contava para seu pai. Isso também causava ira dentro dos seus próprios irmãos. Isso causava furor entre os irmãos. Então, tem o propósito de Deus para que tudo o que aconteceu na vida de José viesse realmente a acontecer. Mas o líder da família, ou seja, o pai de José, que era Jacó, o líder, ele tinha que ver aonde estava surgindo os problemas para poder resolver antes que vire um caos. E esse exemplo aqui nós temos que aplicar também nos dias de hoje. Nós temos que abrir os nossos olhos para perceber o início de um problema antes que aquele problema vire um caos na sua vida. Se Jacó tivesse dividido certinho o seu amor para com todos os seus filhos, talvez essa ira e essa inveja não viessem a acontecer. Porém, é necessário lembrar que tudo o que aconteceu na vida de José foi um propósito de Deus. Porém, dentro desse propósito de Deus, eu e você podemos tirar lições para aplicar em nossas vidas. E a primeira lição é essa: se você tem 1, 2 ou 3 filhos, ame eles de forma igual, de maneira igual. Nada de divisão. Ame-os de forma igual. Fazendo isso, você evita que algumas consequências que poderiam ser evitadas possam vir a acontecer. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.